São 11h05. Primeiro que tudo, quero agradecer Maharaj mais uma vez pela sua disponibilidade e estar aqui conosco. E sei que este tema é um tema querido e bastante trabalhado pelo senhor, e assim que acho que também é muito importante este tema para nós, praticantes da Bhakti Yoga, e em particular da Gaudiya Vaishnava, então da tradição Gaudiya Vaishnava. E acho que a sua explicação vai ajudar-nos a entender um bocadinho mais sobre este mundo da Bhakti Yoga e do Vaishnavismo nas diferentes tradições. Sim, que agradeço mais uma vez o facto de ter vindo. Está bem, Maharaj? Ogyanatimirandasya Gyanam Sana Salakaya Shakshurum Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Tattam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantitam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Vichimani Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pashacha Desatarini Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, assim, hoje é uma conversa bem geral, porque esse tema é muito vasto, né? Cada sampradaya tem uma história, tem a sua filosofia. Mas vamos entender a posição dos Vaishnavas num contexto mais amplo. Então, nós vemos que os Vedas, a mensagem dos Vedas, o que são os Vedas? Vedas é a literatura mais antiga que existe. Tecnicamente, quando se fala Veda, se refere aos 4 Samhitas: Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda. E também outras literaturas que são consideradas Vedas ou Shruti. Shruti é sinônimo de Veda. Shruti. Então, tem uma literatura que chama-se Brahmana. Trata de rituais. Os Samhitas, Rig Veda, Samaveda, etc., são hinos. Hinos dirigidos, assim, de um modo geral, a vários semideuses. Indra, Varuna, Chandra, Surya, etc. E também alguns hinos dirigidos a Vishnu também. Depois, essa outra categoria de Brahmanas é rituais. Depois tem outra categoria de literatura chamada Aranyakas. Aranya quer dizer floresta. Assim, é um tipo de literatura para os ascetas, meio ritualístico, meio filosófico. E depois tem os famosos Upanishads. Agora, quantos Upanishads são? Ninguém sabe. São 100 e tantos.
mais de 100 Upanishads. Uns falam 154, outros 108, não sei. Então, isso daí que é Veda, Shruti. Ah, mas e as outras escrituras? E tem outra categoria que é Smriti. Então, nessa categoria de Smriti, tem vários tipos de literatura. Tem os sutras. Os sutras são um tipo de literatura que vem assim em códigos. Então, as seis filosofias clássicas da Índia, elas têm o seu manual na forma de sutra. Então, tem Sankhya Sutra, de Kapila, não o Kapila do Srimad Bhagavatam, um outro Kapila, um outro filósofo. Depois tem Yoga Sutra de Patanjali, tem o Nyaya Sutra de Gautama, Vaisheshika Sutra de Kanada, Mimamsa Sutra de Jaimini e o nosso Vedanta Sutra de Vyasa. Então, Sutra é assim, códigos. Atato Brahma Jigyasa. É assim, a introdução do Vedanta Sutra. Agora vamos falar de Brahman. Isso porque no Mimamsa Sutra de Jaimini, ele diz assim, Atato Dharma Jigyasa. Agora vamos falar sobre Dharma. A filosofia Mimamsa não tem Brahman, não tem Deus. É só Dharma e Karma. Mas, e depois o primeiro sutra, Vedanta Sutra, Jamadhyasya Jataha. Jamadhyasya Jataha. Isso daí é a definição para o Brahman, que ele começa a Tato Brahma Jigyasa. Então, quem é esse Brahman? Então, diz que é a fonte de tudo. Jama Adi. Adi quer dizer etc. Então, Jama, a criação, a manutenção e a aniquilação. Por trás de tudo está Brahman. Então, são códigos. Então, esses códigos são assim muito concisos. Então, precisam ser interpretados. E nessa interpretação desses códigos, então, nós vamos ver várias filosofias dentro desse sistema de Vedanta. No mesmo sistema de Vedanta, tem várias filosofias. Então, basicamente, tem dois grupos de filosofias, que é a filosofia Mayavadi, ou personalista, e a filosofia Vaishnava personalista. Então, existe também vários tipos, várias interpretações da filosofia Mayavadi. E depois tem várias versões da filosofia Vaishnava. Então, isso daí é assim, é a filosofia Vedanta, é o sistema, é um sistema de filosofia, não é uma filosofia.
Agora, outra coisa que também temos que entender nesse contexto da... como eu estava falando, assim, que Vedas, né? Depois tem os sutras, e depois tem assim, os livros de lei, como Manu Samhita, são leis na sociedade. Depois tem Itihasas. Itihasas é épicos, os grandes épicos védicos, Ramayana e Mahabharata, e outros menores. Depois tem os famosos Puranas, os 18 Puranas, sendo que o Bhagavata Purana, o Srimad Bhagavatam, é o último deles. Tem Puranas de Tamaguna, Puranas de Rajaguna e Puranas de Sattvaguna. Então, todos são dessa categoria Smriti. Depois ainda tem uma outra classe de literatura que é muito vasta, a gente não sabe muita coisa, não. Na nossa linha não dá muita assim, atenção, que é a linha Pancharatra. Tem o Narada Pancharatra, tem outra linha como a Shri Sampradaya, eles dão atenção a essa literatura, Pancharatra. É dito que a nossa adoração da linha Gaudiya Vaishnava, ela vem dessa linha Pancharatra, não é uma linha védica. A adoração na linha védica é diferente. Assim, as deidades ficam mais escondidas. Não é assim como na nossa linha, assim, que tem o altar assim, todo aberto, e Kirtana, e Darshana direto. Não é assim. O védico é diferente. Então, é da linha Pancharatra. Então, agora, é como Srila Prabhupada disse, né? Literatura védica. Literatura védica, porque todas essas literaturas, essas classes de literatura, a gente elas têm uma concordância entre elas. Então, podemos chamar assim de literatura védica. Os Puranas fazem parte da literatura védica. Mas, na verdade, não são tecnicamente Vedas. Veda é só aquela classe que eu falei, os Shruti. Mas, é como diz no Srimad Bhagavatam, no terceiro verso, diz assim, Nigama kalpataru galitam phalam. Nigama quer dizer... Nigama que é a literatura védica. Ela assim, é como Kalpataru, assim, a árvore dos desejos. Isso significa que qualquer pessoa com qualquer mentalidade pode se aproximar dos Vedas, que ela vai encontrar o que ela precisa. Então, não é assim, não tem uma doutrina única nos Vedas. Não é assim excludente. Não, todas as pessoas podem recolher conhecimento
desculpa, dessa literatura, dos Vedas, em geral. Seja você tendo uma mentalidade materialista, você vai ter assim rituais, rituais para ter opulência material, rituais para ser um corpo forte, rituais para ter poder, para ter dinheiro, para ter saúde. Diferente assim, se você é materialista, se você é filosófico, tem muita especulação filosófica, somente nos Upanishads. E se você é devoto, então tem Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, escrituras assim. Esse é de Bhakti por excelência. Então, tem para todos. Então, assim, a espiritualidade da Índia é muito diversificada. Muito diversificada e assim, cada um está tentando ter a sua visão de mundo e ter o seu objetivo na sua caminhada. Assim. Então, dentro da espiritualidade da Índia, tem assim, basicamente quatro linhas. Uma chama Smarta, a linha Smarta. Outra é o Shivaísmo. Outra é a linha de Shakti, Shaktismo. E outra é a linha Vaishnava. Olha só. Isso assim, já na base de espiritualidade. A linha Smarta geralmente é impersonalista. É impersonalista, tem assim aquela adoração que eles fazem. Como é que chama aquela Panchopassana. Panchopassana, né? Assim, de 5 deidades, que é como, por exemplo, uma vez eu li um artigo do intelectual da linha Advaita de Shankaracharya, e ele começava o artigo assim. É claro que eu não li o artigo todo, mas ele, na primeira frase ele falou assim que a maior contribuição de Shankaracharya para a espiritualidade da Índia é que ele equipara todas as divindades. Olha só. Tudo a mesma coisa. Ganesha, a mesma coisa que Shiva, a mesma coisa que Krishna, a mesma coisa, qualquer um. Assim, não faz diferença. Aliás, tem aqui uma mão levantada. O Luís Javur parece que quer fazer uma pergunta. Não sei. Arriba. Luís, força. Fazer uma perguntinha. Arriba. Diga aí. Bhakta Lula. Não estou escutando nada. Arriba. Parece que não, Maharaj. Parece que tem dificuldades. Não resultou. Não resultou. Então, eu estava falando que a linha Smarta, né, que faz essa... Não tem essa noção de uma hierarquia. Por isso que eu digo assim que
a minha definição de Vaishnava, essa é uma definição minha. Vaishnava é aquele que sabe quem é quem. Sabe quem é quem. Sabe a posição de Krishna, sabe a posição de Balarama, sabe a posição de Narayana, sabe a posição de Shiva, sabe a posição assim, dos semideuses dentro desse universo. Tem a trindade Brahma, Vishnu, Shiva. Quer dizer, Brahma, Shiva, semideuses, mas estão numa categoria superior a Indra e outros semideuses. Então, assim, sabe-se, o Vaishnava sabe exatamente qual é a posição relativa de todas essas divindades. Mas assim, o Mayavada não vê essa diferença. Então, tem a linha de Shiva, Shiva como sendo o Deus Supremo. É o Shambhu. Medido que quando Mahavishnu impregna o universo com entidades vivas, depois do período da aniquilação. Então, esse olhar de Mahavishnu para a energia material é Shambhu. Então, Shambhu é Shiva. Então, ele é considerado assim ele é considerado o progenitor da humanidade. Então, ele é adorado assim, que Shiva é o progenitor da humanidade. Ele que impregna as entidades vivas dentro do mundo, dentro da natureza, da matéria, natureza material. Aí, então, cada linha dessas tem as suas escrituras. Então, há escrituras que a gente nem sabe, mas tem muitas escrituras. Depois tem a linha de Shakti, de Durga, de Kali, de Durga. E tem as escrituras e a tradição e os santos, toda a história envolvendo essas linhas. Por exemplo, na linha de Shakti tem um famoso livro que chama-se deixa eu me lembrar. Devi Bhagavatam. Olha só. E muitos acham que o Srimad Bhagavatam é o Devi Bhagavatam, porque esse Devi Bhagavatam é muito famoso entre a linha de Durga, de Shakti. Tudo. São escrituras assim, inferiores. E cada um tem o seu processo de adoração. Por exemplo, adoração, você vai no templo de Shiva, você vai no templo de Durga, é completamente diferente assim o humor, de um templo Vaishnava. E mesmo entre os templos Vaishnavas tem diferentes humores. E tem assim muitos outros tipos de adoração. Agora estou me lembrando, uma vez estava fazendo
estava no Padayatra, andando lá pelo sul da Índia, né? No Padayatra, né? Fiquei assim um mês e pouco, caminhando, né? E indo de vila em vila, parando nos templos e tudo. Eu sei que chegamos numa cidade, então a gente ficou hospedado, ficou assim acampado, né? Num templo de Durga. E a oferenda, sabe qual era a oferenda que eles faziam das deidades? Era rojão. Assim, davam uns estouros, assim, uns touros fortíssimos, né? Assim, ofereço 10 rojões. E pá, 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 pá. Eu sei que foi um problema para nós. Foi um problema porque os bois do Padayatra ficaram em pânico. Eles ficaram em pânico, não conseguiam ter, assim, ficaram agitadíssimos toda, e a coisa entrava pela noite. Olha só, mas era a onda. Ainda bem que essa moda não pega entre nós. Mas então, aí depois quer ver, tem uma outra seita que é muito interessante. E olha, tem muita gente, sabe? São adoradores do semideus Ayapa. Já ouviram falar? Ayapa. Ayapa de acordo com a tradição deles, Ayapa é resultado de uma conjunção assim carnal entre Shiva e Mohini Murti. Olha só. Aí nasceu esse Ayapa. Então, ele monta num pavão. Então, tem o templo de Ayapa, lá no sul da Índia. É dito que no meio de uma floresta, em cima de uma montanha. Então, todo ano, os adoradores de Ayapa vão até o sul da Índia para ir nesse templo. E nessa floresta, não sei como é que está agora, mas essa floresta tem tigres e tudo. Então, eles atravessam assim grupos assim para chegar nesse templo. E até fazem essa adoração durante um mês. Então, um mês eles seguem os princípios. Os outros 11 quebra tudo, né? Mas nesse um mês eles seguem os princípios, vestem de preto. Todo mundo veste de preto. E eles são abertos a todas as religiões. Eles vão a todos os templos, são muito respeitosos nesse mês. Então, se vem num templo da ISKCON, eles entram e prestam reverência e tudo. Até tem um detalhe assim que eles entram no templo, eles não podem dar as costas para as deidades, então ele tem que sair andando assim para trás, né? E eles são assim um entusiasmo assim, porque eles vão fazendo essas caravanas. Eu sei que uma vez eu fiz uma viagem para o sul da Índia, eu estava indo de trem, então, no meio do caminho, eu já vi um grupo desses de Ayapa, adoradores de Ayapa, tudo de preto e tudo. Aí, no que foi indo mais para o sul, foi aumentando, chega ao ponto de multidões. Então, lá perto, onde que tem o templo deles, ali, multidões de Ayapa, todos de preto ou azul.
As mulheres vão levando o tulasi aqui na cabeça. Vão andando, vão com a tulasi assim na cabeça. E assim, é um mês assim que eles fazem essa peregrinação. Os outros 11 meses vale tudo. Então, assim, a espiritualidade tem... E depois tem essa quarta linha, que é Vaishnava. Quer dizer, a linha Smarta, a linha de Shivaísmo, a linha de Shaktismo e a linha Vaishnava. Isso quer dizer linhas espiritualistas que seguem diretamente os Vedas, porque tem outras linhas também. Tem o budismo, tem o jainismo, tem o sikhismo, os Sikhs. Os Sikhs são aqueles que usam o turbante, assim, né? Então, a deidade para eles é o livro de Guru Nanak, que é o fundador desse sikhismo, né? Eles têm aquele templo de ouro, é todo de ouro, assim por fora, né? Lá no Punjab, né? Então, eles são muito simpáticos com os Vaishnavas. Eles vão no templo Vaishnava, assim, quer dizer, quando vão no templo Vaishnava, eles são muito respeitosos, né? Eu sei que lá no templo de Mumbai, da ISKCON, quando tem Janmashtami, coisa, eu me lembro, tinha quem fazia a distribuição de praçada era os Sikhs, ali, fazendo caridade, né? Então, assim... Maharaj, Então, tem... uma perguntinha, pode ser? Voltando aqui ao tema dos Smartas. Porque, lá sei, então quer dizer, a tradição impressionalista cai na categoria desta gente Smarta, porque normalmente nós temos assim uma visão dos Smartas como sendo, lá sei, só rituais e não sei o quê, mas pronto, o impressionalismo não é propriamente... Mas esse é o nome técnico. Smarta também é aqueles assim, brahmanas muito low battery. E agora? Primo, foi a bateria aqui. Então, olha só, Smarta, né, muito apegados às regras, né, assim, brahmanas que não são devotos. Então, são muito apegados às regras de Varna Ashrama, ou então regras de rituais. Então, para essa linha ritualística, assim, de Karma Kanda, né, linha ritualística, então tem muitíssimas regras. Então, por exemplo, você tem que cantar o Gayatri virado para o leste ou para o norte, não sei exatamente. Assim, tem muitas regras, né? Então, aqueles que são muito apegados a essas regras também são chamados Smartas. E, geralmente, esse pessoal personalista é desse tipo. Em geral, são todos impersonalistas, não são devotos. O devoto, ele assim, tem uma espiritualidade muito mais natural. Eles são apegados às regras e ao Varnashrama Dharma. Quem é Brahmana nem se fala com Shudra, e assim.
Mas Chaitanya Mahaprabhu ele quebrou todas essas regras, né? A espiritualidade Gaudiya Vaishnava é muito liberal, né? Assim. Então, tem toda essa... eu estava falando, tem o budismo, tem sikhismo, tem jainismo. São religiões fortes, sabe? São religiões fortes, mas não estão assim, ligados aos Vedas. Então, entre os Vaishnavas, nós temos essas sampradayas, né? Agora, os Vaishnavas sempre existiram, né? Sempre existiram. Acontece que no ano 788, apareceu uma personalidade muito importante na espiritualidade da Índia, que é Shripada Shankaracharya. Shripada Shankaracharya, ele viveu só 32 anos, quer dizer, de 788 até 820. Ele viveu 32 anos somente. E ele escreveu uma literatura, uma vasta literatura. E com essa literatura dele, ele conseguiu banir o budismo da Índia, que estava absoluto como uma religião oficial por 8 séculos. Imagina. Ele conseguiu colocar o budismo para fora. E o budismo se espalhou por outras regiões ali da Ásia. Imagina a potência de Shankaracharya. Então, Shankaracharya, é dito que Shankaracharya ele era um escritor assim poderosíssimo. Assim. Ele conquistou toda a classe intelectual da Índia com seus escritos. E para ele, assim, certamente era um plano divino para tirar o budismo de cena, porque o budismo ele nega os Vedas. Buda, o único negócio do Buda era assim, era parar de sofrer. Parar de sofrer. Aí se perguntava assim, e esse negócio de Deus? Esquece isso aí. Esquece esse negócio de Deus. Primeiro, para de sofrer. Basicamente, o budismo original é dessa linha, né? O budismo Theravada é nessa linha, né? Não é uma religião sem Deus. Agora, tem princípios morais e o sadhana assim, forte, e tem purificação, isso tem, mas não tem adoração, não tem devoção. Agora, então, Shankaracharya ele restabeleceu a posição dos Vedas. Ele trouxe novamente os Vedas em cena, porque o budismo era uma oficial, então os brahmanas védicos, né, eles estavam assim, eram marginais na sociedade, né? E Shankaracharya trouxe novamente os Vedas. Quer dizer, ele fez um trabalho extraordinário, né? Agora, certamente foi um plano divino, porque para assim, rebater
a doutrina dos Vedas. Basicamente, Shankaracharya, ele jogou, ele assim, ele atirou chumbo grosso em duas filosofias, a filosofia budista e a filosofia dualista de Sankhya, a filosofia de Prakriti Purusha. A filosofia também é uma filosofia sem Deus. Para Kapila, a filosofia Sankhya, tudo se resume na integração de Prakriti Purusha. Não tem outro elemento, não tem um elemento transcendental. Então, é um dualismo. Então, Shankaracharya falou assim, não, nada de dualismo, o negócio é o monismo. O monismo. Então, esse dualismo ele rechaçou esse dualismo da filosofia Sankhya e também o budismo. Então, ele falou assim, olha, não, tem Deus, tem algo. Então, ele deu um aspecto de Deus assim pessoal, o Brahman. Então, isso se vê que é um plano divino, assim. Esse é um plano divino, porque não daria para estabelecer logo uma doutrina teísta de cara ali, não ia vingar. Então, teve esse estágio primeiro, assim, a filosofia impersonalista. E, como eu disse, Shankaracharya ele comentou o Vedanta Sutra, ele fez o seu comentário chamado Shariraka Bhashya. Antes de Shankaracharya, teve comentários de Vedanta Sutra, mas nenhum importante, nenhum teve importância. Agora, esse Shariraka Bhashya, ele foi assim, uma obra importantíssima. Então, ficou com o padrão assim dentro da filosofia Vedanta. Ele foi o primeiro que estabeleceu assim o comentário do Vedanta Sutra. Então, assim, o pessoal dessa linha Advaita considera assim, nós somos Vedanta. Mas os Vaishnavas também seguem os Vedas, seguem também o Vedanta Sutra. Imagina, o Vyasadeva foi quem escreveu o Bhagavad Gita, o Mahabharata. E o Śrīmad Bhagavatam tem tudo a ver com a linha Vaishnava. Mas aí, esse escrito, esse comentário assim, teve muita influência. E Shankaracharya também ele comentou 10 Upanishads que ele escolheu como sendo os mais importantes. Então, Brihadaranyaka Upanishad, Chandogya Upanishad, Taittiriya Upanishad, Aitareya Upanishad, Mundaka Upanishad, Mandukya Upanishad e os Upanishads menores, pequenos, Prajna, Kena, Katha e o nosso Ishopanishad. Esses 10 Upanishads tiveram comentário de Shankaracharya para estabelecer a filosofia Vedanta, porque Vedanta quer dizer Veda Anta, a conclusão dos Vedas. Então, a conclusão dos Vedas seria os Upanishads. Agora,
nós temos a filosofia Vaishnava, baseado também em todas essas escrituras dos Vedas e do Vedanta Sutra. Como é que pode? Por quê? Como é que pode isso? Tem coisas que são completamente, diametralmente opostas. Como pode? Como é que pode? Qual a explicação disso? Tem explicação. Porque nos Vedas, nos Upanishads, nós vemos que tem duas classes de versos, dois tipos de versos. Uma classe chama Nirguna, versos que dão assim, a Brahman o sentido impessoal. Versos que falam de Brahman assim, numa forma negativa. Por exemplo, Nirguna, sem qualidades. Nirvishesha, sem atributos intelectuais. Nirakara, sem ação. E assim, mais que nada é negativo. Então, são versos Nirguna. Agora tem os versos Saguna. Os versos Saguna que dão qualidades ao Brahman. E aparecem muitos versos nos Upanishads que aparece a palavra Purusha, assim, relacionadas com Brahman. E Purusha é pessoa, é a personalidade. Então, o que o Shankaracharya ele fez? A filosofia dele é assim: só Brahman é real, só Brahman. Brahman é real e não tem qualidades. Essa é a base da filosofia. Aquela célebre frase que ele compôs, Shankaracharya: Brahma Satyam Jagam Mitya Jivo Brahmaiva Naparaha. Essa frase diz que Brahma Satyam, somente Brahman é real, Satya, real. Jagat, esse universo, esse mundo que nós vivemos, é Mitya, não é real, é ilusório. E depois ele diz, Jivo Brahmaiva Naparaha. Não tem diferença entre Jiva e Brahman. Essa filosofia não tem a alma individual, não tem. Tudo é Brahman. Tanto que tem a meditação Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Então, é interessante conhecer um pouco essa filosofia, porque se a gente está pregando assim, num nível mais técnico, é importante estar sabendo exatamente qual é pessoas que seguem essa filosofia, como pensam. Né? Bem, para encurtar a conversa, então, Shankaracharya ele escreveu o Shariraka-bhashya e todos esses comentários, comentou também o Bhagavad Gita, e escreveu também alguns livros próprios da linha. E, com isso, essa filosofia Advaita ela ficou absoluta na Índia por 300 anos. 300 anos. Pegou assim, a cabeça de toda a intelectualidade da Índia.
E os Vaishnavas sempre existiram, né? Mas não tinham essa representatividade, né? Porque não tinham o comentário do Vedanta Sutra. Então, Vaishnavas, lá no sul, no Srimad Bhagavatam, tem um verso que diz que tem Vaishnavas lá, desde tempos imemoriais, lá pelo sul da Índia e todo. Tem um grupo de Vaishnavas chamado os Alvars. São muito importantes esses Alvars. Os Alvars, eles não viveram na mesma época. Os Alvars viveram assim em épocas diferentes. Uns dizem que foi até alguns viveram antes de Kali Yuga e outros no princípio de Kali Yuga e assim. Mas basicamente são 12 Alvars que compuseram poesia devocional assim de altíssimo nível. Lá no sul da Índia, escreveram no idioma local, que é o idioma tamil. Diz que quem inventou esse idioma tamil foi Shiva. Então, assim, o idioma que é falado no sul da Índia, no estado de Tamil Nadu. Então, os 12 Alvars são Pougai Alvar, Bhutam, Pei, Tirumalisai, Namalvar, Madurakavi, Kulashekara, Peri, Andal. Andal é a única mulher nesse grupo. Tondaradipodi, Tirupam e Tirumangai. Esses 12. 12 tem assim muito famoso. O Kulashekara, até Srila Prabhupada traduziu o Mukunda Mala Stotra, né, do Maharaj Kulashekara, que ele tinha de todo tipo. Kulashekara era um kshatriya, tinha brahmanas e tinha shudras. E tinha Andal. Andal é muito famosa no sul da Índia. Andal. Escreveu poesias assim ao nível praticamente ao nível assim de Madhurya Bhakti, Madhurya Rasa, assim. As poesias de Andal assim no nível de Madhurya Rasa. Isso já há muitos séculos antes. Então, depois teve um grupo de uma tradição Vaishnava, que são os acharyas. Então, tem... Como é que é o nome? Yoga Rahasya. Agora me fugiu a cabeça. Não vou me lembrar. Então, uns grandes nomes, assim, que era o avô de outro grande acharya chamado Yamunacharya. Então, a história desses de Yamunacharya é muito interessante. Eu não vou contar agora, não. A gente pode contar em alguma outra ocasião. Mas Yamunacharya foi o predecessor do grande Ramanujacharya.
o grande Ramanujacharya. Os acharyas, esses acharyas, como é que chama o outro? Ele compôs um livro Yoga Rahasya. Yoga Rahasya. Era o avô de Yamunacharya. Bem, ele... Natamuni? Natamuni, Yoga Rahasya. Assim. Então, foram os predecessores desse grande Ramanuja. A história de Ramanuja é impressionante também. Ele viveu 120 anos. Ele viveu, quer dizer, ele nasceu em 1017, e ele morreu em 1137, 120 anos. Então, ele cumpriu com o desejo de Yamunacharya de escrever um comentário do Vedanta Sutra que seja um comentário Vaishnava. Então, essa linha de Ramanuja é a linha da Shri Sampradaya. Shri Sampradaya. Quem é Shri? Shri é Lakshmi Devi. Então, tem todo um parampará que vem de Lakshmi, tem diferentes escrituras. Como eu disse, eles dão muita ênfase nas escrituras do Pancharatra, da literatura Pancharatra. Então, Ramanuja escreveu o comentário do Vedanta Sutra, chamado Shri Bhashya. Shri Bhashya. Então, é o primeiro comentário Vaishnava da filosofia Vedanta. E ele jogou muito duro com a filosofia de Shankaracharya. Ele falou assim que essa ideia do Brahman Nirguna não tem cabimento, porque toda substância tem alguma qualidade. Agora, o Brahman de Shankaracharya é completamente abstrato. Né? Imagina, Brahman não tem qualidades. Se você fala assim, Brahman é infinito, Brahman é eterno, Brahman é absoluto. Não pode. Brahman não tem qualidades. Você não está falando do Brahman, coisa. Olha só. Olha, está-lhe a faltar. Uma coisa assim completamente abstrata. Um conceito com a linha ali do... Está a faltar, momentaneamente faltou a coisa. Faltou-lhe o som, sim. Estava assim um pouquinho intercortado. Mas o que podemos fazer todos é desligar o nosso vídeo, está bem? Como fizemos a outra vez. E Maharaj pode falar bem. Se desconectarmos todos os vídeos... Maharaj, está melhor agora? É? Caramba. Não, Está a falar para o escuro, mas... Não sei. Tá.
Então, eu estava falando que esse Brahman de Shankaracharya é completamente abstrato, a filosofia, né? Então, a filosofia de Ramanuja chama-se Vishishta Advaita. Parece que o Maharaj saiu da internet. Vamos esperar um bocadinho para que volte. Estão ouvindo? Sim. Está a ouvir bem, Maharaj? Sim, está a ouvir muito bem. Deu uma caída. Então, a filosofia de Ramanuja chama Vishishta Advaita, quer dizer, um monismo qualificado. Ele diz, quer dizer, ele ele manteve o conceito de Advaita, mas ele diz que com as jivas e com Jagat, esse mundo material. Então, a filosofia... Maharaj, não se importa dizer outra vez, porque não se escutou muito bem. Vishishta Advaita. Sim, Quer dizer, monismo qualificado. Quer dizer, Brahman, ele está qualificado, ele é absoluto. É um monismo, assim, tudo é um, tudo é Brahman. Mas ele é qualificado, ele tem dois, vamos dizer assim, dois apêndices. Eu já procurei uma palavra, em inglês fala modes, modos, mas assim, dois apêndices, que é as entidades vivas e esse mundo material. Dá para entender? Então, essa é a filosofia de Ramanuja. A filosofia de Ramanuja ela tem muitos pontos assim bem similares à filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. E depois, 100 anos depois, apareceu um outro grande acharya, Vaishnava, que é Madhvacharya. Nasceu em 1238, quer dizer, Ramanuja morreu em 1137. 101 anos depois, 1238, nasceu Madhvacharya, 100 anos depois. 1238 e faleceu em 1317. Não sei quantos anos ele viveu. 79 anos. Viveu 79 anos. Madhvacharya era poderosíssimo. Madhvacharya, ele era poderoso tanto intelectualmente quanto fisicamente. Diz que lá no sul da Índia tem uma pedra enorme que 100 pessoas fortes não conseguem levantar, e ele levantou sozinho. Está gravado na pedra. Essa pedra foi levantada por Madhvacharya.
Tem até umas coisas interessantes, assim, que num festival, assim, ele desafiou todo mundo. Quem tira meu pé do chão? E vinha aqueles fortões assim e fazia toda a força possível e não conseguiam tirar o pé do chão dele. Teve outro festival lá, que era o festival, aí teve uma distribuição de banana. É dito que ele comeu cachos e cachos e cachos e cachos de bananas. Olha só. Ele foi lá nos Himalaias, ele estava acompanhado por discípulos, foi lá nos Himalaias, e ele chegou, quando chega lá no Gomuka, Gomuka é o lugar onde que sai o Ganges, sai das geleiras, né? Aí ele entrou e foi entrando pelas geleiras e falou assim para o acompanhante: vocês ficam aqui, porque isso não é para vocês, não. E se embrenhou lá nos Himalaias, no meio do gelo. Dá para tirar assim a pessoa aqui assim? Então ele falou: vou encontrar com Vyasadeva. Vyasadeva está lá nos Himalaias. Então ele foi e voltou e apresentou sua filosofia. A filosofia de Madhvacharya chama Dvaita, dualismo. Eu falei em dualismo, né, na filosofia Sankhya, que Shankaracharya foi contra, né? O dualismo de Prakriti e Purusha, assim, duas coisas paralelas, Prakriti e Purusha. Agora, o dualismo de Madhvacharya é diferente. É o dualismo em que tem a suprema personalidade de Deus, que é Swatantra, é totalmente independente, e as jivas, as entidades vivas e esse mundo material, que são dependentes do Supremo. Então, tem o Supremo e os seus dependentes, Swatantra e Paratantra. Esse é o dualismo de Madhvacharya. E essa filosofia, assim, ela deu um sentido muito mais religioso na adoração da suprema personalidade de Deus. Então, porque assim, nós somos completamente dependentes, nós não, ele falava assim de Ramanuja: não, o meu Brahman é diferente. O meu Brahman não tem essa intimidade que o seu Brahman tem com o mau karma das jivas e os problemas que tem nesse mundo material. Meu Brahman é completamente independente, completamente independente. Assim. Mas ele foi para o outro lado, né? Quer dizer, Shankaracharya ele foi para o lado Advaita. Essa palavra Advaita, né? Quer dizer não é dual. Dvaita quer dizer dual. Advaita é não dual, quer dizer, é o que tem a palavra grega monismo. É como se fala assim, tudo é um.
E os impressionistas falam assim, tudo é um. Mas tudo é um é fácil falar, né? Mas para realizar não é assim. Tudo é um, é só uma coisa da boca para fora. Mas a filosofia Dvaita de Madhvacharya é assim, muito religiosa. E ele foi um oponente duríssimo na filosofia Dvaita, os seguidores de Shankaracharya. Então, a Brahma Sampradaya vem de Brahma. Quer dizer, Brahma recebeu a instrução diretamente de Krishna, passou para seu filho Narada, e Narada vem passando para Vyasadeva e tudo chega até a nós, através de Chaitanya Mahaprabhu. Quer dizer, Chaitanya Mahaprabhu é uma ramificação da Sampradaya de Madhvacharya. Porque a Sampradaya de Madhvacharya, tanto a Sampradaya de Ramanuja, quanto a Sampradaya de Madhvacharya, a adoração suprema é Lakshmi Narayana, nos planetas Vaikuntha. Olha só, eles são Vaishnavas, né? O processo é Bhakti Yoga, rendição a Deus. Agora, a meta última é Lakshmi Narayana, nos planetas Vaikuntha. Gurudeva, posso Então, fazer você uma vê pergunta? Sim. Girivaradari. Diga. Quando que entra o Cantar dos Santos Nomes? Foi com o Madhvacharya ou ele já veio vindo ao longo do tempo? O processo é confidencial. Você viu o nome da cidade dele? Como você conseguiu? Eu procurei um doador fracassado. Na passagem Tem televisão ligada aí? Um minuto. Então, o Cantar dos Santos Nomes, como o Harinama Sankirtana, é uma característica de Chaitanya Mahaprabhu. Outras sampradayas Vaishnavas são muito tradicionalistas, muito dentro do esquema de Varna, Ashrama, Dharma. O esquema de Varna, Ashrama, Dharma é o seguinte: os brahmanas são as pessoas religiosas. O pessoal fica assim, mexendo, é chato, né? Os brahmanas são os religiosos, eles são os que cultivam conhecimento, eles são únicos que podem ler os Vedas, e os demais assim vão e dão doações para eles. Mais ou menos é isso. Faz a sua adoraçãozinha doméstica e tudo, e não tem assim essa amplitude social que tem o movimento de Sankirtana de Chaitanya Mahaprabhu. Por isso que é uma revolução, por isso que é considerado a religião universal. Por exemplo, eu já andei por esses lugares aí do sul da Índia. Uma vez eu estava lá em Udupi. Udupi é o quartel-general de Madhvacharya, né? Da linha de Madhvacharya. Aí estava tendo uma grande reunião lá, assim, um Swami palestrando e tudo, né? Muita gente, assim,
num hall muito grande, tudo, né? Mas falando a língua local, né? Quer dizer, o Dupi é no estado de Karnataka. A língua local é a língua de Karnataka. Então, se você é de outro estado, você não entenderia nada. Olha só, dentro da Índia. Quer dizer, uma coisa muito, muito regional, muito sectária. Muito sectária. Não tem esse espírito de pregação que Chaitanya Mahaprabhu colocou. Assim. Mas são Vaishnavas, sim. Então, são Vaishnavas muito, muito puros, né? Agora, é outro tipo de prema, né? É o prema de Vaikuntha, Vaikuntha prema. Então, tem essas diferenças, né? Os festivais, eu assisti a alguns festivais, assim, né? É mais que nada muito ritualístico, né? É mais no ponto de vista do ritual. Não tem essa participação de todos, assim, no Sankirtana. Não, isso é a linha de Chaitanya, isso é próprio da nossa linha. E depois tem mais duas outras sampradayas, a sampradaya de Nimbarka, um grande acharya também. Ela vem dos Kumaras, que são filhos do Sr. Brahma. Agora, na Kumara Sampradaya de Nimbarka, já a adoração mais elevada é Radha Krishna. Já é Radha Krishna. Mas tem as suas particularidades, né? Lá em Vrindavana tem vários templos que são dessa linha de Nimbarka. Essa Sampradaya é pequena. Não é como a Sampradaya, Sri Sampradaya, que tem os templos mais maiores e mais movimentados da Índia. A Sri Sampradaya tem aquele templo de Balaji, lá em Tirupati, Tirumala. O maior templo do mundo, Sri Rangam, Ranganatha, o templo do Senhor Ranganatha. São templos da Sri Sampradaya. A Brahma Sampradaya, um pouco menor, mas também tem bastante influência, não tem assim grandes templos como a Sri Sampradaya, mas tem alguma influência forte, assim, principalmente no sul da Índia. Então, Nimbarka, a filosofia de Nimbarka, ela é muito similar à filosofia de Chaitanya. Ela chama Swabhaviki Dvaita Advaita, ou Beda a Beda. Ele considera... Se lembra que eu falei que na linha de Shankaracharya eles consideravam só os versos nirguna, eles davam sentido direto, né? Sentido direto chama Mukhya Vritti. E os versos saguna, que davam qualidades para Brahman, eles davam sentido indireto, Lakshana Vritti. Já os Vaishnavas, os versos saguna dão o sentido direto, o sentido literal, e interpretam os versos nirguna. Mas Nimbarka diz que tanto os versos saguna como nirguna são iguais. Então, ele qualifica assim, a diferença e a identidade
é suave, que é natural. É natural. É uma filosofia um pouco simplória, assim. Porque Chaitanya Mahaprabhu falou assim, não é natural, não, é atintya. É atintya, é inconcebível. É um paradoxo. É um paradoxo. Querer equiparar assim, a diferença com a identidade. A simultaneidade entre diferença e identidade. É um paradoxo. Mas, no ponto de vista espiritual, então, é atintya, é inconcebível, porque, no ponto de vista racional, não é racional. Mas a adoração é Radha Krishna. E tem outra sampradaya que foi fundada por um Swami, Vishnu Swami. Não se tem muita notícia histórica desse Vishnu Swami. Praticamente não se tem nada dos seus escritos. A única coisa que tem assim dos escritos de Vishnu Swami foi que no comentário do Srimad Bhagavatam, que Chaitanya Mahaprabhu considerava o comentário padrão, o comentário de... Como é que é? Nityananda, e aí? Sridhar Swami. Sridhar Swami. Sridhar Swami viveu séculos antes de Chaitanya Mahaprabhu. Ele considerava esse comentário como comentário pradão, e nesse comentário ele cita alguns versos do comentário de Vishnu Swami, e dá a entender que a deidade adorável de Vishnu Swami é Nrsimhadeva. Olha só. Nrsimhadeva. Mas dessa Sampradaya original não se tem notícia. Agora, ela se manifestou mais tarde, na época de Chaitanya, ela se manifestou com um grande Vaishnava chamado Vallabhacharya. E Vallabhacharya, ele foi o fundador de uma religião, de uma seita. Na Índia, essa palavra seita não tem essa conotação muito pejorativa que tem por aqui no Ocidente. Então, a seita de Vallabhacharya é forte. Tem um templo muito famoso, aquele templo de Natadwara, em Natadwara, o templo de Srinataji, né, que é Krishna assim, levantando a colina de Govardhana, essa deidade muito famosa no norte, principalmente no norte da Índia, né? Gujarati e no estado de Rajasthan. Então, ele tem uma doutrina parecida com o Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti. E adoram mais que nada, tem Radha Krishna também, mas mais que nada Krishna sozinho. O Mahamantra para eles é se Krishna... Estava na minha cabeça, fugiu. Fugiu.
É muita informação, né? Então, essa é outra Sampradaya. A filosofia chama Shuddha, Shuddha Advaita. Shuddha quer dizer puro, o monismo puro. Não sei por que botou o monismo aí. A filosofia em si não tem muita força. O monismo puro. Então, como nós sabemos, a filosofia, a linha Sampradaya de Chaitanya, ela se derivou da Sampradaya da Brahma Madhva Sampradaya. E o ponto que se desligou da Madhva Sampradaya foi com Madhavendra Puri. Madhavendra Puri. Madhavendra Puri foi iniciado por um Swami da Madhva Sampradaya chamado Lakshmipati. O mantra é assim: Sri Krishna Sharanam Mama. Sri Krishna Sharanam Mama. Eu me rendo ao Senhor Sri Krishna. Eles repetem isso. Sri Krishna Sharanam Mama. Então, Madhavendra Puri. Sabe quem era irmão espiritual de Madhavendra Puri? Iniciado também por Lakshmipati? Sabe quem? Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu. Então, Madhavendra Puri, que teve essa visão assim da adoração de Radha Krishna. Ele que assim fez a diferença e é o ponto de contato com uma das 4 Sampradayas, né? Quer dizer, a Sampradaya de Chaitanya não está solta aí como aparecem hoje em dia tem muito essas linhas neo-vedantistas, né? Neo-vedantistas, tem a Ramakrishna Mission, tem Sai Baba, tem a opção de outras linhas ali, tem aquela lá de Gujarat, Swami Narayana, que tem muito dinheiro, Swami Narayana. E tem muitas outras aí, que são linhas neo-vedantistas, que estão soltas, não tem conexão com uma Sampradaya. Mas Chaitanya Mahaprabhu fez questão de não ser assim uma linha solta. Não, estamos inseridos numa tradição muito mais profunda, né? Uma tradição da literatura védica, das grandes acharyas e tudo mais. E a filosofia de Chaitanya, Achintya Beda Beda. Aliás, quem deu esse nome foi Jiva Goswami, né? Que deu esse nome. E a linha Adoração a Radha Krishna por excelência, né? E temos aí, na nossa Sampradaya, essa figura de Chaitanya Mahaprabhu, que é assim, ímpar. É uma personalidade ímpar, uma personalidade assim, única. Essa é a nossa grande fortuna. Tudo bem?
Chegamos já assim a 1h30, né? Passou rápido. 1h30. Então, tudo bem? Alguém pode dar algum testemunho aí? Deixa eu ver. Apareçam. Estou tentando ver aqui. Ih, repete assim, não sei. Renato está carregando. Arigô. São Paulo. Podem ligar os vídeos agora, podem ligar o vídeo, sim, para ver Maharaj, para ver a caras. Obrigado. Nityananda, Girivari, Ekasharma, Krishna Puja, Daiva, Guiar e de Amor, lá do sul do Brasil, né? Caxias do Sul, Arigô, Brasileia, Baptim, Marta, Cita Dueita, e a esposa, que o cunhado dele que está aqui do meu lado, o Govindananda, chama lá de São Paulo, essa Vilassini de Juiz de Fora, Minas Gerais, Vida Vyasa da Espanha, Alcoy, ao João Pedro, já teve em Goura, né, João Pedro? Hare Krishna. Hare Krishna. Ecanista e Goranga, lá de Porto Alegre, sul do Brasil. Hare Krishna. Com Lisboa, Luiz. Dharmapala de Brasília. Anantadeva de Guarulhos, perto de São Paulo. Gaia, Martim Gaia, Olha Silveira. Varista de Nova Gokula. Haribo, Varista. Tudo bem? Obrigado aí a presença de vocês, tá? Obrigado aí a presença aqui. Tem aqui. O que está escrito? Nanda Gopa, mas tem Rede Nanda Gopa lá do sul lá do Algarve. Purnamasi Devidasa. Hare Krishna. Moto G, sei lá. Tudo bem, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês, tá? Maharaj, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Dado a sua... Hare Krishna. Maharaj, muito Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev. Muito obrigado. Hare Krishna. Krishna. Prabhu. Haribol. Obedeço, Gurudeva. Haribol, Maharaj. Não há nenhuma pergunta.